terminar, eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer mais uma vez meus queridos amigos. Desculpa ter falado depressa, rapidamente dessa forma, mas eu queria manter no tempo, porque eu sei o quanto importante isso é, e parabenizar toda a equipe da Strauma, toda a equipe da Neotempo, por essa brilhante iniciativa, porque estética realmente ela é um conjunto de conhecimentos e todos eles fazem parte da nossa querida odontologia. Muito obrigado. Pessoal, eu acho que não restam dúvidas, né, da qualidade do trabalho do Zé. Né? A gente chama de Zé Beto pela intimidade que a gente tem, né, Zé? O Zé é uma das minhas maiores referências dentro da odontologia. Então, quando a gente estava discutindo sobre os palestrantes, sobre a grade, né, em criar esse conjunto multidisciplinar, ele foi o primeiro nome que eu e o Paulo a gente levantou e comentou, porque ele trabalha em alto nível o tempo todo, dentro de uma rotina clínica, e ele mostra que é possível sim você trabalhar com excelência em todos os procedimentos. E ele utiliza a magnificação há muitos anos, ele é o cara que me ensinou a trabalhar com magnificação, então eu sou suspeito a falar dele. Ele é o cara que mais me inspira na parte restauradora com resinas compostas, e eu estou extremamente honrado em estar aqui essa noite nesse evento tão incrível, tendo a oportunidade de assistir mais uma vez a palestra dele, e os comentários, né, foram incríveis, viu, Zé? No nosso chat, elogios sobre a qualidade técnica, slides, todo o teu carinho com o teu material. Então, cara, obrigado de coração pelo aceite. A gente fica super feliz de ter você aqui conosco. Valeu, Zé. Obrigado mais uma vez, cara. Uma honra ter você aqui com a gente. Pessoal, se você tiver alguma dúvida sobre a aula do professor Zé Beto, é só você escrever no chat e ele vai responder diretamente aí para vocês. Não adianta nada você ter um sorriso bonito e, se o sorriso for uma pintura, o quadro também tem que ser bonito. A harmonização orofacial se tornou, sim, uma grande referência na odontologia, tem posicionado o dentista na sua melhor situação hoje. Nós enxergamos a harmonização, sim, como uma especialidade, e a Thalita Queiroz representa aquilo que eu acredito de uma aplicação clínica com embasamento científico. A professora Thalita Queiroz tem mestrado, tem doutorado, é clínica, e como eu sempre falo, viu, Thalita, nós fundamos a disciplina de harmonização orofacial na graduação há uns 5 anos atrás. Eu sempre coloquei que a harmonização precisa de pessoas com mestrado e doutorado para trazer mais embasamento científico para essa área clínica. Você representa essa geração, um prazer ter você aqui, e eu tenho certeza que todos em casa estão hoje com uma vontade de entender mais como que a gente pode relacionar a estética do sorriso com a estética facial, com todo o poder que a harmonização tem. Seja bem-vindo ao Aesthetic Summit. Boa aula para você. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, e realmente muito importante as pessoas entenderem, né? A harmonização começou no Brasil de uma maneira um pouco sem normas, sem regras, mas hoje ela assume uma posição bem diferente, né? Como sendo uma especialidade dentro da odontologia, e vocês vão ver que quando ela é realizada com embasamento científico, com responsabilidade, com conhecimento, ela complementa sobremaneira não só os pilares do envelhecimento, mas também as desarmonias dento-esqueléticas. A minha área de formação é em cirurgia bucomaxilofacial, também sou especialista em plantodontia e especialista em harmonização e atuo na área de harmonização há 10 anos, né? Então, vou mostrar um pouquinho da nossa experiência, mas com bastante responsabilidade, para fazer com que vocês entendam que em qualquer área da odontologia hoje, a harmonização ela é imprescindível para complementação e como coadjuvante de tratamento. Para a gente entender isso, nós temos que entender que na face nós temos estruturas anatômicas importantes, não só as alterações que ocorrem na parte esquelética, mas também na musculatura da mímica facial. Temos um papel importante também dos compartimentos de gordura que revestem a face e da pele propriamente dita, que vai levar a um conjunto de repercussões estéticas ou até mesmo inestéticas, né, de assimetrias, e a gente tem que entender cada um desses componentes para que a gente possa entender qual a ferramenta da harmonização a gente vai utilizar em cada uma dessas áreas. Dentre as alterações que nós temos na parte esquelética, o osso ele vai sofrendo remodelação com o processo de envelhecimento. Então, notem que a cavidade orbitária é menor quando somos mais jovens, ela se amplia por essas alterações esqueléticas. O osso zigomático, que é convexo e proeminente, começa a ficar plano e achatado. Temos alterações na abertura piriforme do nariz, na fossa canina, que vai se afundando. Consequentemente, nós vamos perdendo suporte para os tecidos moles suprajacentes. E aí a tendência é que eles sofram uma pitose, um deslocamento em direção ao terço inferior,
repercutindo principalmente na composição do sorriso. E nesse contexto também anatômico, nós temos uma participação importante dos compartimentos de gordura superficiais, que estão embaixo da pele, e dos compartimentos de gordura profundos, que estão entre plano muscular e tecido ósseo. Há uma evidência na literatura, em estudos em cadáveres, que compartimentos de gordura superficiais tendem a hipertrofiar durante esse processo de envelhecimento e os compartimentos de gordura profundos atrofiam. Mas, independente disso, o osso reabsorve, os compartimentos profundos atrofiam e a gente pensa que vai haver uma compensação pela hipertrofia dos compartimentos superficiais. Entretanto, neste mesmo tempo, começa a ocorrer aí uma perda de colágeno, uma perda de elastina e de ácido hialurônico dos tecidos e uma frouxidão dos ligamentos de retenção, das aderências, dos septos que mantêm esses compartimentos. E aí a repercussão disso, além da remodelação óssea, é a pitose desses coxins de gordura. Eles começam a se reposicionar para baixo, evidenciando o bigode chinês, fazendo com que nós tenhamos um terço inferior desarmônico e muitas vezes mascarando a excelência de tratamentos estéticos reabilitadores. E aí, nesse contexto, quando nós sabemos trabalhar no plano certo, com o material certo, é esse tipo de resultado que nós conseguimos. Então, no contexto do passado, se uma paciente jovem como essa, de 42 anos de idade, chegava no nosso consultório queixando-se do bigode chinês, né, o sulco nasolabial aprofundado, o que nós fazíamos? Preenchíamos essa área, enchíamos de volume nessa região e criávamos uma aparência desarmônica de inflar esse terço. Hoje, nós entendemos o que acontece durante o envelhecimento e nós tratamos a causa. Então, no caso dela, nós reestruturamos o terço médio, incluindo o rebordo infraorbitário, reestruturamos com ácido hialurônico a região do zigomático, a área paranasal, não a extensão do sulco, trabalhamos nesse sulco transverso do mento e tiramos um pouco dessa flacidez cutânea, estimulando o colágeno com fios orofaciais. E olha a aparência que a gente cria, né? A gente devolve um rosto triangular invertido ou em forma de coração e uma aparência muito mais harmônica e natural, sem inflar, simplesmente devolvendo a posição das estruturas. E mesmo em pacientes mais jovens, nós conseguimos esse tipo de resultado. Observem a reestruturação de toda a face do paciente com ácido hialurônico, associado a alguns bioestimuladores de colágeno, como devolve a posição das estruturas, mas com naturalidade, inclusive evidenciando um sorriso mais harmônico. E quando a gente pensa nesse contexto e trabalha adequadamente, esse é o imediato de uma paciente que queixava-se também do sulco nasolabial, que é o carro-chefe das reclamações no consultório. Se a gente trabalhar só nessa área, a gente vai criar um perfil desarmônico e vai deixar o terço inferior muito, na verdade, inflado, com um aspecto muito desagradável do ponto de vista estético. Quando nós reestruturamos o terço médio e restabelecemos a fossa canina, olha como dá a sensação, inclusive, de que melhorou, de que fechou a asa do nariz, quando, na verdade, ela só foi reposicionada, elevando-se a columela nasal e trabalhando essa reestruturação de terço médio e de área paranasal. E olha o ângulo nasolabial, que está bem abaixo de 90 graus, e que faz com que a gente tenha um perfil desarmônico. Quando a gente reestrutura essa columela, a gente devolve um ângulo nasolabial de 90 graus ou até mais do que isso, que é o que nós desejamos. Nesse contexto também anatômico, nós não podemos deixar de destacar a importância do conhecimento da musculatura da mímica facial. A gente pensa que conhecer a musculatura e trabalhar esse músculo com toxina botulínica é só para prevenção de rugas, e não é verdade. Além de toda a parte estética e de equilíbrio do terço superior, a gente também tem atuação muito importante no terço médio e inferior, que é uma área de atuação do cirurgião dentista, e nós temos um conhecimento amplo para isso. E nós também temos toda a parte funcional, né, que nós não vamos entrar nessa parte hoje, mas de coadjuvante de tratamento de cefaleias primárias, de enxaqueca crônica e também do uso da toxina como um coadjuvante de tratamento de DTMs musculares e hábitos parafuncionais. Quando a gente pensa na toxina botulínica no terço superior, ele é sim para prevenção de rugas. Então, se a gente aplica no indivíduo jovem, na musculatura de um indivíduo jovem, nós vamos impedir que essas rugas dinâmicas, que são rugas de contração, virem rugas estáticas, que é quando a gente olha para o indivíduo, ele não está em mímica e as rugas estão presentes ali. Então, se eu quero prevenir, eu preciso começar a aplicar toxina o mais precoce possível. Não tem uma idade estabelecida, mas entre 20 e 30 anos
seria um momento interessante, dependendo dos fatores intrínsecos e extrínsecos de cada paciente. A toxina botulínica, ela vai ter um papel na junção neuromuscular, nós aplicamos ela no músculo, mas ela vai atuar na junção neuromuscular, internalizar no axônio do neurônio e simplesmente ela vai aprisionar a acetilcolina, que é um neurotransmissor de contração. E aí a acetilcolina não atingindo a placa motora, esse músculo não contrai. Então, basicamente, em se tratando de um mecanismo de ação local da toxina, nós temos o relaxamento muscular, a paralisia e a atrofia de fibras como uma ação da toxina nesse contexto. E é claro que isso vai impedir com que o paciente faça uma mímica, né? Vai impedir essas fugas dinâmicas, porque vai relaxar essa musculatura e esse pico vai ser atingido por volta de 15 dias. Mas a gente tem o hábito de pensar que a toxina só atua no terço superior e, na verdade, a gente tem uma aplicabilidade grande no terço médio e no terço inferior, envolvendo diretamente a cavidade bucal, o sorriso, corrigindo assimetrias, grandes exposições gengivais, quando a causa desse sorriso gengival é muscular, a gente consegue trabalhar nessa musculatura com toxina para criar equilíbrio e harmonia. E a literatura é muito clara em dizer que o sorriso influencia na percepção estética do tipo facial, e o tipo facial não pode também ser avaliado isoladamente do sorriso. Se nós pegarmos 3 padrões faciais diferentes e colocarmos o mesmo sorriso, nós perdemos a noção dessas alterações, desses diferentes padrões faciais, para vocês notarem o quão importante é o equilíbrio entre sorriso e face, e aí nesse contexto a gente justifica a importância da harmonização na odontologia. Mostrando um caso para vocês, que nós publicamos na revista da SBTI, uma paciente com sorriso gengival. Então, sorriso gengival na mulher é considerado quando expõe mais do que 3 milímetros de gengiva no sorriso. Ela se incomodava, mas ela também, além da questão muscular, ela tem o lábio curto e tem também, necessitava também de um aumento de coroa clínica. Foi feito um exame clínico, foi feito todo um estudo, mock-up, para a realização do procedimento de gengivectomia, aí usando microlâmina, usando a régua de Stephen Schuh para verificar as relações, né, dentárias de altura e largura e proporção. E depois de 15 dias, nós também, nós verificamos que ainda continuava mostrando um pouco mais do que 3 milímetros, isso ainda incomodava, então nós aplicamos toxina nos músculos elevadores do lábio superior e da asa do nariz. E o interessante é que depois que você aplica de 3 a 5 sessões, com intervalo de 3 a 4 meses entre cada sessão, a gente tem uma certa atrofia de fibras de até 30% e uma desprogramação neuromuscular, e a gente já tem na literatura uma evidência clínica de estabilidade sem necessidade de reaplicações. Então, observem o antes e depois dessa paciente, ela ficou extremamente satisfeita com o resultado, mas nós temos a situação contrária também. Então, tratar sorriso gengival muitas vezes é fácil, mas a gente tem, durante o processo de envelhecimento, uma pitose e um aumento aqui dessa relação da região subnasal até o estômio, e muitas vezes a gente faz belas reabilitações protéticas e esses dentes não são visíveis porque a gente tem um lábio muito alongado. Então, nós temos hoje na harmonização também a cirurgia chamada lip lift, que nós reposicionamos o lábio superior para cima. Claro que tem que ter conhecimento anatômico, tem que ter planejamento, mensuração, mas nós conseguimos reposicionar o lábio superior. Nesse caso, nós tiramos uma faixa de tecido de pele até a região superficial da hipoderme, de 6 milímetros em altura, porque isso vai repercutir em 2 milímetros de exposição de dente em repouso, porque essa era uma paciente jovem, que já tinha feito um tratamento reabilitador com facetas cerâmicas, entretanto não mostrava os dentes, estava extremamente insatisfeita. Nós sabemos que em alguns casos a gente resolveria com cirurgia ortognática, com extrusão de maxila, mas nem sempre o paciente opta por esse procedimento, e o lip lift vem como mais uma alternativa para a gente conseguir, né, devolver essa exposição de dentes, principalmente em repouso. Então, observem essa paciente, ela não expunha nada em repouso, a gente conseguiu com que ela expusesse 2 milímetros, e ela ficou extremamente satisfeita. Claro que o paciente não pode ter tendência queloide, para que a gente não crie uma cicatriz, mas verificando que o paciente não tem, tratando adequadamente essa incisão, ela praticamente se torna imperceptível após 3 meses, e a paciente ficou extremamente satisfeita com o resultado, devolvendo aí uma relação muito mais harmônica para esse terço inferior. E a gente também consegue, com a harmonização, corrigir, inclusive, assimetrias de sorriso.